E aí, pessoal, tudo bem? Eu de volta aqui com mais uma questão da nossa lista de análise combinatória, especificamente sobre o tópico, né, combinações simples. Questão essa que vocês estão vendo aí na tela, e ela nos pergunta o seguinte: quantos triângulos ficam determinados por 9 pontos distintos, sendo que 5 deles pertencem a uma reta R e os outros 4 pertencem a uma reta S paralela a R, sabendo que R e S não são coincidentes, tá? Então, observem a figura. Nós temos a reta R, onde nós destacamos ali 5 pontos distintos, A, B, C, D e E, e temos a reta S paralela a R, não coincidente, com R, que possui ali 4 pontos que eu destaquei com as letras F, G, H e I. Ele quer saber quantos triângulos nós podemos determinar com esses 9 pontos. Bom, vamos aqui fazer algumas observações. Primeiro, para determinar um triângulo, nós precisaremos de 3 pontos, certo? Conforme eu destaquei na figura. Então, por exemplo, se eu pego os pontos A e B na reta R e o ponto F na reta S, fica determinado ali, com esses 3 pontos, o triângulo ABF. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Agora, imagine que eu pegue o ponto D na reta R e os pontos G e H na reta S. Observem que esses 3 pontos vão determinar o triângulo DGH. Tudo bem? Então, quando eu seleciono, eu posso pensar assim, ó, toda vez que eu, desses 9 pontos, escolher 3 pontos, eu estarei determinando um triângulo, correto? Então eu tenho 9 pontos no total. Todas as vezes que desses 9 pontos eu escolher 3, eu estarei determinando um triângulo. Eu diria o seguinte, calma, tá? Calma, porque pense bem. Se você tem 9 pontos, e desses 9 pontos escolher 3, esses 3 pontos eles podem ser colineares. E aí eles não vão determinar um triângulo. Quer um exemplo? Olhe para cá, ó. Digamos que eu escolha desses 9 pontos, os pontos B, C e D. Esses 3 pontos, por eles serem colineares, ou seja, por esses 3 pontos pertencerem à reta R, eles não vão determinar um triângulo, certo? Da mesma forma que, digamos que eu escolha aqui os pontos F, H e I, beleza? Acabei de escolher 3 pontos dentre os 9, mas esses 3 pontos são colineares, eles pertencem à reta S, então logo, eles não vão determinar um triângulo, tudo bem? Ah tá, Ivan, então como é que nós vamos resolver isso? Vamos pensar juntos? Eu vou pensar no seguinte, ó. Vamos pensar aqui da seguinte forma. Tá, eu tenho 9 pontos e eu quero escolher 3 dentre os 9 pontos. De quantas maneiras podemos fazer isso? Combinação de 9 tomados 3 a 3. Porém, veja, 9 pontos, escolhi 3. Isso quer dizer que, ao escolher 3 dentre 9, eu vou ter um triângulo. Não é verdade. Porque aí nós estaremos contando também aqueles casos em que os 3 pontos vão ser pontos de R, ou seja, não vão formar um triângulo, e os casos em que os 3 pontos serão pontos de S e também não irão formar um triângulo. Então, o que nós faremos? Nós vamos retirar desse total de casos os casos em que os 3 pontos vão ser pontos de R e o caso em que os 3 pontos vão ser pontos de S. Então, nós vamos retirar o caso em que os 3 pontos são pontos de R, beleza? Ou seja, de quantas maneiras podemos selecionar 3 pontos em R? Total, não são 5? Nós temos disponíveis 5. Queremos escolher 3. Como é que nós fazemos isso? Combinação de 5 tomados 3 a 3. Agora nós vamos retirar os casos em que os 3 pontos eles são pontos de S. Beleza? De quantas maneiras poderíamos fazer isso? Olha só, ali nós temos em S 4 pontos, né? Então queremos escolher 3. De quantas maneiras podemos escolher 3 pontos dentre 4? Combinação de 4 tomados 3 a 3. E aí acabou, pessoal. Porque se eu pegar todos os casos, eu tenho 9 pontos. Então eu peguei todos os casos em que, dos 9 pontos, eu escolhi 3. Se eu retirar desses casos, os casos em que os 3 pontos vão pertencer a R e os 3 pontos vão pertencer a S, nós obteremos os casos em que os 3 pontos não serão colineares. Logo, esses 3 pontos determinarão um triângulo. Beleza? Vamos fazer esse cálculo? Combinação de 9 tomados 3 a 3, só para nós relembrarmos, tá? Combinação de n elementos tomados P a P, como é que nós calculamos isso? Vai dar n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Lembraram disso? Vamos lembrar da nossa aula lá, ó. Parte teórica, tá? Vamos aplicar isso daqui? Olha lá. Combinação de 9 elementos tomados 3 a 3 vai ficar assim, ó, 9 fatorial sobre 3 fatorial. Aí você faz 9 menos 3 dá 6, vezes 6 fatorial. Combinação de 5 elementos tomados 3 a 3 vai ficar como? 5 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo.
Ainda embaixo você faz 5 menos 3 dá 2, né? Então vai aparecer aqui 2 fatorial. Próximo caso, combinação de 4 elementos tomados 3 a 3. Em cima vai dar 4 fatorial. Embaixo 3 fatorial. Agora nós faremos 4 menos 3 dá 1 fatorial. Beleza? Tá? Ou, logicamente, você já poderia, né? Lembrando daquelas propriedades que nós vimos, a combinação de 4 elementos tomados 3 a 3 é igual à combinação de 4 elementos tomados 1 a 1, né? E nós sabemos que, nesse caso, combinação de 4 elementos tomados 1 a 1, eu tenho 4 elementos, quero escolher um. De quantas maneiras podemos fazer isso? 4. Já poderíamos colocar 4 direto. Mas se você ainda não está seguro, se você ainda está no início dos estudos, com calma, tá? Passo a passo, daqui a pouco você vai estar fazendo esses cálculos aí com muito mais fluidez, né? Com muito mais rapidez, tá legal? Vamos fazer aqui esses cálculos? Verificar aqui, ó. Bom, esse 9 fatorial, vamos escrever assim, ó. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Por que eu parei no 6 fatorial? Porque eu vou cortar com o 6 fatorial que está embaixo, tá? O 3 fatorial, nós sabemos que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Mas eu vou escrever ele assim, ó. 3 vezes 2, tá? E aqui eu vou repetir o 6 fatorial. Observem, eu posso cortar o 6 fatorial com 6 fatorial. Podemos simplificar esse 9 com 3. 9 dividido por 3 dá 3. E podemos simplificar o 8 com 2. 8 dividido por 2 dá 4. Beleza? Vamos agora para outra fração. Em cima nós temos 5 fatorial. Então eu vou escrever assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que eu parei no 3 fatorial? Porque embaixo eu tenho 3 fatorial. Eu vou poder cortar. 2 fatorial nós sabemos que é 2, certo? Deixa eu voltar aqui. Pronto. 2 fatorial eu vou escrever assim. É 2 vezes 1 dá 2. Vamos simplificar? Podemos cortar o 3 fatorial que está em cima com o 3 fatorial que está embaixo. E podemos dividir aqui, né? 4 por 2 vai dar 2, certo? Vamos para a terceira fração? Aqui, ó. 4 fatorial nós vamos escrever como 4 vezes 3 fatorial. Eu vou repetir esse 3 fatorial aqui. 1 fatorial nós sabemos que é igual a 1. Então podemos cortar aqui o 3 fatorial com 3 fatorial. Depois que nós fizemos isso, né, após as simplificações possíveis, perceba, na primeira fração, sobraram aqui os fatores 3 vezes 4 vezes 7. 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 7, isso vai dar 84, certo? Na segunda fração, os fatores que sobraram, o 5 e o 2. Então 5 vezes 2 vai dar 10. E na terceira fração só sobrou 4. Então nós temos 84 menos 10 menos 4, ou seja, 84 menos 14, né? 84 menos 14 é igual a 70, tá? Então está aqui a nossa resposta. O total de triângulos que nós conseguiremos formar, né? Com esses 9 pontos, sendo 5 pontos pertencentes a R e 4 pontos pertencentes a S, então o total de triângulos é igual a 70, tá bom? Uma questão bem legal, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!